Marina se enrolou em um fino casaco acolchoado. O ônibus era velho, o aquecedor não funcionava bem. Estava congelando lá fora e congelando lá dentro. Não havia muitos passageiros agora. O horário de pico da manhã já havia passado e o da noite ainda estava longe. Nos 2 assentos da frente estavam sentadas 2 senhoras idosas, conversando baixinho e olhando pela janela. No centro do ônibus, uma jovem mãe estava sentada com um bebê nos braços. O menino estava todo agasalhado por causa do frio. Marina olhou com simpatia para a mulher com o bebê. Eles provavelmente não podiam pagar um táxi, então tinham que pegar um ônibus gelado neste dia de geada. No fundo do ônibus havia um passageiro estranho, um homem de uns 35 anos, alto e bonito. Ele usava um casaco de pele de carneiro feito de couro macio, tênis de inverno de marca e luvas de couro. Pessoas assim geralmente andavam em carros de luxo, não em velhos ônibus barulhentos. Marina observava discretamente o passageiro em comum. Ele estava sentado perto da janela, parecendo pensativo. Às vezes tirava um celular caro do último modelo do bolso para responder mensagens. Era bonito, com traços corretos, olhos escuros inteligentes e um físico atlético. Pelo visual, esse homem estava se saindo muito bem na vida, mas seus olhos estavam tristes. Talvez aqueles que dizem que não há felicidade no dinheiro estejam certos. Talvez os ricos também chorem, pensou Marina. Ela suspirou, pensando em suas próprias dívidas. Estava na hora de pagar o aluguel, Carlos precisava de botas novas e seria bom devolver o dinheiro para a vizinha. Ela diz que não se importa, mas ainda é constrangedor. O pagamento é amanhã. Sim, ela gostaria de ir ao cinema com o filho, comprar uma calça jeans nova para ele e um vestido para si mesma. Mas o salário só cobria o básico. Felizmente, Marina tinha um trabalho extra não oficial. Ela uma vez estudou para ser enfermeira. Nunca terminou a faculdade de medicina, mas aprendeu a aplicar injeções, o que acabou sendo uma habilidade crucial. Todos no prédio onde Marina alugava um apartamento há anos sabiam disso. Se precisassem, sempre podiam recorrer a ela por uma pequena taxa. Marina estava cansada, mas não reclamava da vida e não recusava ninguém. Ela realmente precisava do dinheiro. Ela estava quase sustentando Carlos sozinha. Caio era o pai do menino e ex-marido de Marina. Agora ele tinha uma nova família e fazia de tudo para pagar o mínimo possível de pensão. Ele arrumou um emprego não oficial de propósito e até juntou documentos provando que tinha baixa renda. Mas por amigos em comum, Marina sabia que seu ex-marido levava a nova esposa e filha pequena para férias na praia todo ano, e recentemente comprou um carro novo. Ele ganhava bem, mas segundo os documentos, Caio era quase indigente. Então ele transferia uma miséria para Carlos todo mês. Aparentemente, sua alma não doía nem um pouco pelo filho mais velho. No entanto, Carlos não sofria com a falta de atenção paterna. Por que ele sofreria se nunca teve isso? Na verdade, nada mudou para o menino depois do divórcio dos pais. Caio e Marina se conheceram no início da primavera. Marina estava certa então de que logo seria enfermeira. Ela gostava de estudar e se saía bem em tudo. Como ficou claro durante seu estágio no hospital, Marina tinha mãos de ouro. Os pacientes garantiam unanimemente que suas injeções eram as mais indolores e imperceptíveis do curso. Marina rapidamente se tornou uma das melhores alunas. Ela sempre gostou de estudar. Livros, apostilas e lições de casa eram, há anos, quase sua única fuga de uma vida cinzenta e sem esperança. Marina nasceu e cresceu em um vilarejo. Sua mãe trabalhava como ordenhadora em uma fazenda local. Depois, quando esse trabalho foi mecanizado, ela ficou lá como faxineira. Ganhava pouco, mas era o suficiente para viver. No entanto, Marina frequentemente tinha que usar roupas velhas herdadas de filhos crescidos de vizinhos. Muitas vezes não eram da moda e nem sempre estavam em condições decentes, mas ela não tinha escolha. A garota entendia perfeitamente a situação financeira de sua mãe e as circunstâncias de sua pequena família. Ela nunca reclamava e certamente não pedia à mãe coisas impossíveis como uma saia nova ou uma bolsa bonita. Marina às vezes era provocada na escola por sua aparência não apresentável, mas não eram apelidos muito ofensivos. Cinderela, por exemplo. Provavelmente os colegas de Marina tinham medo de ofendê-la demais.
Ela era a melhor aluna e todos podiam copiar sua lição de casa. Marina, em geral, tinha um temperamento suave e era amigável. Até os vizinhos notavam. "Por que você é uma menina tão boa, Marina?" "Nasceu assim?" a vizinha Nina frequentemente perguntava, olhando para a garota. "Você é quieta, obediente, modesta." "Certamente não como sua mãe." "Helena é uma verdadeira encrenqueira e sempre foi." Marina não gostava de ouvir essas palavras sobre sua mãe. Ela amava e se preocupava com ela, mas as palavras de Nina eram verdadeiras, por mais desagradáveis que fossem. A mãe de Marina, desde que a menina se lembrava, estava sempre tentando arranjar sua vida pessoal. Ela considerava ter o ombro de um homem para se apoiar como sua tarefa principal. Mas nunca dava certo. É claro que sempre havia homens ao redor da mulher bonita e solitária. Um desaparecia, outro aparecia, mas não por muito tempo. Depois do caso tempestuoso, sempre havia um escândalo e uma separação. Mas o pior caso era quando o novo admirador se mudava. Então a frágil paz e tranquilidade da família imediatamente desmoronavam. Bebedeira, festas, brigas e discussões em voz alta se tornavam a norma. Tudo na frente de uma Marina impressionável. Quando sua mãe era insultada, chamada de nomes feios e às vezes até espancada, era especialmente terrível. Helena, é claro, não ficava devendo. Ela costumava responder ao parceiro furioso, pois nunca foi conhecida por ter um temperamento gentil. Talvez ambos os participantes gostassem dessas brigas. Muito provavelmente, eles até ficavam entediados sem escândalos tão vívidos. Mas Marina ficava assustada toda vez. Ela queria desaparecer, se tornar invisível, se dissolver em algum lugar. Só para não ver ou ouvir nada daquilo. Às vezes, os pretendentes de sua mãe assumiam a criação de Marina, fazendo-a limpar a casa, lavar suas roupas e exigindo total respeito. Felizmente para a menina, isso não durava muito. Mais cedo ou mais tarde, o homem ia embora ou era expulso pela mãe de Marina com um escândalo. É tudo culpa sua. Quem precisa de uma mulher com filhos? Se não fosse por você, se não fosse pelo seu pai covarde, eu estaria vivendo de maneira diferente agora. Helena costumava culpar a filha por todos os seus fracassos pessoais. Doía em Marina ouvir essas palavras. Ela amava e tinha pena de sua mãe. A menina desejava sua felicidade e se sentia culpada por sua presença tornar essa felicidade impossível. Quanto ao seu pai, a menina não o conhecia. Quando criança, ela frequentemente sonhava que ele um dia apareceria em sua vida. Ela imaginava que ele seria gentil, alegre, generoso, forte, acima de tudo, amoroso. No entanto, ficando mais velha, ela assumiu que sua mãe nem tinha certeza de quem ele era. Era doloroso admitir esse fato, mas Marina decidiu encarar a verdade. Além disso, Marina realmente queria que sua mãe fosse mais atenciosa com ela. Ela via como os pais tratavam os filhos dos vizinhos. Eles os abraçavam, cuidavam deles e os envolviam com calor como um cobertor aconchegante. Marina notava todos os detalhes. Os olhares ternos que os vizinhos davam às suas filhas e os presentes que as crianças recebiam nos feriados. Até as broncas por não fazerem o dever de casa no prazo ou por voltarem para casa tarde também eram uma manifestação de amor e cuidado. E Marina, privada do calor parental, entendia isso como ninguém. Na vida de Marina não havia presentes de aniversário, nem longas conversas de coração aberto com sua mãe, nem passeios ou viagens juntas. Helena era indiferente aos sucessos escolares da filha e não se orgulhava de suas notas. Enquanto Marina se esforçava tanto, querendo que sua mãe elogiasse apenas uma vez. No início, a menina estudava por esse motivo. Como aluna da primeira série, Marina pensava que se ela se tornasse uma excelente aluna, a melhor da classe, a professora elogiaria sua mãe na reunião na frente de outros pais. Ela acreditava que sua mãe finalmente olharia para ela com orgulho e admiração. Não deu certo. Helena não comparecia às reuniões de pais e professores e não reagia às notícias de outro 10 em uma prova. Às vezes, ela apenas acenava para afastar as histórias da filha sobre a escola. Vá embora, minha cabeça dói. Faça algo no seu quarto, dizia. Marina logo percebeu que o elogio e a atenção de sua mãe não veriam nem com notas excelentes. Mas ela desenvolveu um interesse sincero nas matérias escolares.
Ela gostava especialmente das ciências naturais, química, biologia, geografia. Todos os problemas pareciam desaparecer quando ela se acomodava no amplo parapeito da janela com um livro didático ou enciclopédia. Marina se imergia no mundo de fatos interessantes, ilustrações coloridas e fotos detalhadas, esquecendo todas as dificuldades e problemas. Os professores notaram os esforços da menina e apoiaram seu interesse de todas as maneiras possíveis. A menina queria muito se tornar enfermeira e, idealmente, médica. Você é uma menina inteligente e persistente, sorria a professora de classe de Marina, que também era professora de química. E você também tem qualidades importantes para alguém que vai tratar pessoas. Você é gentil e compassiva, não é indiferente. Você pode se tornar uma ótima médica ou enfermeira. Apesar da sua pouca idade, você escolheu o caminho certo. Marina estava feliz em começar uma nova vida, mas também estava preocupada com sua mãe. Ela poderia ficar sozinha? A menina estava cuidando da casa sozinha. Ela limpava e cozinhava. Sua mãe não fazia nenhum trabalho doméstico. Ao longo dos anos, ela levava uma vida cada vez mais ociosa, mal trabalhando, frequentemente bebendo e socializando com pessoas duvidosas. Enquanto Marina estava em casa, ela tinha algum controle sobre a situação, mas era difícil, desagradável e às vezes até assustador. Marina ficava acordada a noite toda, vigiando para garantir que sua mãe ou seus amigos não incendiassem a casa. O fogo era um dos maiores medos de Marina e, infelizmente, isso realmente aconteceu. Marina estava no segundo ano da faculdade na época. Nina, a vizinha, ligou e anunciou a terrível notícia com voz entrecortada. A casa de Marina havia pegado fogo. Queimou até o chão. Só restaram cinzas pretas. Disseram que o fogo se espalhou para as casas vizinhas, mas felizmente os bombeiros a salvaram a tempo. Havia várias pessoas na casa, a mãe de Marina e alguns de seus amigos. Mais tarde, ficou claro que alguém adormeceu com um cigarro aceso, causando a tragédia. Assim, Marina, mal atingindo a maioridade, ficou completamente sozinha no mundo, sem nem mesmo um lugar próprio. A menina estava arrasada. Não, ela não tinha medo das tarefas domésticas ou problemas financeiros. Ela apenas esperava que algum dia seu relacionamento com sua mãe melhorasse. Ela cresceria, se estabeleceria na vida, começaria a ganhar dinheiro e colocaria sua mãe em um centro de reabilitação particular para se livrar do vício e ensiná-la a viver de maneira diferente. Marina até encontrou um lugar assim e verificou os preços dos serviços. Não faltava muito tempo para realizar seu sonho e agora a tragédia aconteceu. Naquela época, a menina desesperadamente precisava de alguém. Foi por isso que Marina imediatamente aceitou a corte de Caio, embora fosse impossível não notar seu caráter peculiar. Ela se agarrou a ele como um náufrago a um pedaço de madeira. Enquanto houvesse alguém perto dela, Marina não sentia uma solidão tão ensurdecedora. Naquele ano difícil, Marina estava estagiando no departamento de trauma do hospital. Um dia, um jovem rapaz com queimaduras na coxa e no braço por água fervente foi levado para seu departamento. Apesar da dor, ele brincava e sorria muito. Dava para perceber que ele tinha uma natureza despreocupada e alegre. Foi isso que atraiu Marina para ele. Só mais tarde ficou claro que uma atitude tão despreocupada com a vida nem sempre era boa. Mas depois de perder sua mãe, Marina queria trazer elementos leves, ensolarados e alegres para sua vida. Caio imediatamente começou a brincar e flertar com a jovem enfermeira. Ele fazia isso de forma tão natural e fácil que Marina nem se sentia envergonhada. Pelo contrário, ela se sentia calma e confortável perto dele. "Oh, minha enfermeira favorita está aqui", Caio costumava cumprimentá-la. Finalmente. Aquelas injeções da sua colega eram tão dolorosas. "Mas você é como uma mágica." "Não sou mágica, estou apenas aprendendo", Marina respondia com uma frase de um conto de fadas famoso. "Não, uma verdadeira mágica", argumentava Caio. "E também uma beleza incrível. Se eu tivesse uma namorada como você, eu seria o homem mais feliz do mundo." Marina derretia com seus elogios. Ninguém nunca a havia chamado de bonita e ela não se considerava atraente. Todos os dias ela via no espelho uma garota comum, baixa, um pouco acima do peso, ruiva com feições sem graça e um corpo comum.
Marina não se parecia com as garotas das revistas, mas isso não a incomodava. Ela nunca tinha se interessado por homens, mas Caio a fez querer parecer bonita e espetacular. Por isso, Marina até comprou um conjunto mínimo de cosméticos, rímel, gloss e base. Marina ficou chateada quando soube que seu paciente favorito estava sendo preparado para a alta. Ela sabia que os elogios de Caio provavelmente não significavam nada, era apenas seu jeito brincalhão de conquistador. Ainda assim, ela não queria se separar dele. Marina tinha se acostumado com suas brincadeiras amigáveis, piadas engraçadas e olhares interessados que a faziam se sentir bonita e desejável. Será que tudo isso acabaria agora? Para sua grande alegria, antes de receber alta do hospital, Caio pediu seu número de telefone. Marina entrou em seu quarto para dar-lhe uma injeção final. No início, Caio estava brincando como de costume, então de repente ficou sério. "Eu gosto muito de você", ele disse, pegando a mão de Marina em suas grandes palmas. O coração dela palpitou com uma alegria inesperada. Ela tinha notado que seu paciente favorito gostava dela, mas achava que era apenas seu jeito habitual de falar com as garotas. Mas agora a confissão ficou mais clara. "Você é linda, gentil, suave e frágil. Nunca conheci ninguém como você. Não quero sair do hospital amanhã e nunca mais te ver", disse Caio. Marina ficou em silêncio, apenas sorrindo. O que ela poderia dizer? "Você não puxou sua mão e parece bem feliz", observou Caio. Um sorriso tocou seus lábios também. "Concluo que pelo menos não sou repugnante para você, estou certo?" Marina assentiu. Ele apertou sua mão ainda mais forte, seus olhos se iluminaram de alegria. "Ufa", Caio exalou com alívio. "Pensei que você fosse me rejeitar. Tinha medo que você tivesse alguém. Você está solteira agora, não está?" Marina assentiu novamente. Ela ainda não conseguia pronunciar uma palavra. Estava tentando perceber o que estava acontecendo. Seu coração palpitava docemente. Ela queria muito que isso continuasse e se transformasse em algo sério. Estar perto de Caio, sentir seu calor, ver seus olhos, sentir mãos masculinas fortes em seus ombros. Era tanta felicidade. "Nesse caso, por favor, me dê seu número de telefone. Vou te ligar assim que decidir onde teremos nosso primeiro encontro", disse Caio. Marina, é claro, imediatamente ditou os números para Caio. Ele os digitou em seu telefone, querendo dizer algo, mas então a enfermeira-chefe entrou na enfermaria. "Marina, por que você está relaxando aqui? Vá para a enfermaria 15, os pacientes estão esperando. Eles têm mais procedimentos para fazer depois das injeções. Você está atrasando todo mundo." Naquela noite, Marina e Caio não se viram novamente. A jovem enfermeira estava atarefada com trabalho em outro prédio e, pela manhã, ele já tinha recebido alta. "Mas tudo bem", Caio prometeu ligar. Marina esperava por essa ligação como maná dos céus. Ela se preocupava, e se Caio mudasse de ideia? E se ela cometeu um erro e deu a ele o número errado? Então Caio pensaria que ela o enganou. Além disso, Marina se perguntava por que Caio, que parecia tão interessado e apaixonado, não mandou uma mensagem de texto à noite. Por que ele nem ao menos disse boa noite? Foi mais tarde que ela aprendeu que Caio não era particularmente propenso a tais sentimentalismos. Ele sabia ser charmoso quando precisava de algo, mas nunca fazia movimentos desnecessários. Ele era um egoísta. Mas Marina, sob o encanto de um homem experiente e maduro, não percebeu isso de imediato. Caio ligou um dia após a alta, perto do fim de semana, e convidou Marina para dar um passeio no Parque Ibirapuera. Era um lugar lindo, lagos enormes, canteiros de flores brilhantes, fontes e cafés aconchegantes. Ele a encontrou no metrô. A garota saiu direto da estação para seus braços abertos. Era tão quente, tão aconchegante. Durante o passeio pelas alamedas, ele contou sobre si mesmo. Descobriu-se que Caio cresceu em uma família forte e amigável. Seu pai trabalhava como motorista, assim como Caio, mas sua mãe, que aparentemente era chefe da família, tinha seu próprio negócio. Ela tinha alguns supermercados nos bairros. Caio também tinha uma irmã mais nova, Paula, que era alguns anos mais velha que Marina. Ela estudava economia na universidade e era o orgulho da família, pois era a primeira a obter ensino superior.
Você e ela certamente vão se tornar amigas, Caio assegurou. Você verá, Paula é uma ótima garota. Ele falava derretendo o coração de Marina como sorvete ao sol. Ele quer me apresentar à irmã dele. Ele fala muito sobre seus pais. Isso significa que ele tem intenções sérias comigo. Então não estamos apenas tendo um caso, mas algo mais, pensava a garota. Marina ainda se lembrava da sensação. Ela ficava tão feliz em passear pelos caminhos do parque com Caio. Tão alto, tão confiável, tão bonito. Ela olhava para eles com um sorriso. Alguns com inveja, talvez. Eles pareciam espetaculares e harmoniosos juntos. Caio já morava separado dos pais, no apartamento herdado de sua avó. Ele casualmente reclamava para Marina que era difícil para ele gerenciar a casa sozinho, e voltar para um apartamento vazio depois do trabalho não era tão agradável. Mas minha mãe insiste que seu filho adulto deve morar separadamente, disse Caio, abrindo os braços. Senão eu nunca vou me casar, me tornar independente ou começar minha própria família. Ela não quer que eu me torne um filhinho da mamãe. Ela ensinou a mim e minha irmã a sermos independentes, e com razão. Marina elogiou. Ela realmente achava muito sábio dar liberdade aos filhos e criá-los para serem fortes. Vamos para minha casa, Caio sugeriu cautelosamente a Marina na primeira noite. Ela imediatamente recusou porque era muito inesperado. Então, de volta ao dormitório, Marina se arrependeu de sua decisão. Ela não queria se separar de Caio após seu primeiro encontro, e era interessante ver seu apartamento. Ele falava tão entusiasticamente sobre seu ninho, onde tinha feito reformas com as próprias mãos. Marina se mudou para a casa dele cerca de um mês após o primeiro encontro. Ela gostava de tudo no apartamento, desde a cor do papel de parede até a disposição dos móveis. E era aconchegante, quente e agradável viver com Caio. Ele trabalhava muito, mas Marina também tinha pouco tempo livre. Ela estudava e trabalhava meio período no hospital. Mas depois de um dia duro de trabalho, quando eles se reuniam, tinham noites muito aconchegantes. Caio e Marina costumavam assistir filmes, geralmente escolhidos por Caio, mas Marina não discutia. Ela não se importava, desde que ele estivesse satisfeito. Eles discutiam as notícias do dia, compartilhavam suas preocupações e ansiedades, e riam de todo tipo de bobagem. Marina gostava de cuidar de Caio. Ela fazia chá com leite para ele, exatamente do jeito que ele gostava. Ela preparava o café da manhã para os dois de manhã. Era um verdadeiro prazer para ela, porque a cozinha de Caio era cheia de todos os tipos de eletrodomésticos que tornavam a vida muito mais fácil, e a geladeira estava sempre cheia de produtos de qualidade. E Marina sempre limpava os cômodos, tentando manter uma limpeza perfeita. Ela sabia que Caio gostava que tudo estivesse brilhando, mas ele não tinha tempo para limpar. Marina, por outro lado, sempre voltava para casa um pouco mais cedo, por isso ela assumiu as tarefas domésticas. Caio parecia completamente feliz. Estou tão feliz que você não discutiu e simplesmente concordou em se mudar comigo, ele disse. Estou feliz que você esteja livre desses preconceitos. Estamos tão bem juntos, não estamos? Marina sentiu feliz. Ela sentia o mesmo. Caio frequentemente admirava sua habilidade doméstica, agradecia pelos almoços e jantares deliciosos, e por manter o apartamento limpo. Isso a fazia sorrir e tentar ainda mais agradar seu homem favorito. Nos fins de semana, Caio geralmente se encontrava com amigos. Marina pensou pela primeira vez que ele a levaria com ele, até começou a se arrumar quando percebeu que seu amado planejava passar a noite em um bar. Não lhe ocorreu que eles iriam juntos. Não, querida, Caio balançou a cabeça com pesar nos olhos. Vamos sair com os rapazes, não haverá garotas lá. É nossa companhia masculina. Desculpe. Marina se sentiu tola e não sabia para onde olhar de vergonha. Ela já tinha se maquiado. Com o tempo, ela se acostumou com o comportamento errático de Caio. Depois de encontrar seus amigos, ele voltava de manhã, bêbado, cheirando a tabaco, caía no sofá e começava a roncar. No dia seguinte, Caio estaria, como ele dizia, não em boas condições. Marina corria para pegar água mineral para ele, trazia comprimidos e geralmente cuidava dele, aceitando seus elogios e gratidão, embora Caio mal conseguisse mover a língua. Marina não gostava disso.
Caio não podia nem se permitir tomar uma bebida antes do trabalho, arriscando ser demitido. Mas ele levava numa boa, dizendo que tudo ficaria bem e brincando que não havia nada com que se preocupar. Marina sabia perfeitamente bem o que a bebida podia fazer e tinha medo de repetir a história de sua mãe. Ela queria passar os fins de semana com seu amor, não sozinha. Mas os encontros de Caio com seus amigos eram uma tradição. Ele tinha esse direito após uma semana dura de trabalho. Um sábado, Marina também decidiu ver suas amigas. Elas combinaram de se encontrar em um café. Marina acreditava que, já que Caio passava seus fins de semana assim, ele não se oporia à sua saída. Mas ela estava muito errada. Não, disse Caio firmemente quando soube de seus planos. Não, eu disse. Por quê? Marina ficou sinceramente surpresa. Eu sei o que acontece quando as garotas ficam bêbadas. Já vi isso. Você sabe quantos homens estão prontos para se aproveitar de mulheres bêbadas? Não, não, não. Mas você sai todo fim de semana, Marina lembrou a ele. Estou saindo para ver minhas amigas pela primeira vez em 100 anos. Convide-as aqui e fiquem o tempo que quiserem, Caio a interrompeu. E não há comparação entre homens e mulheres. Vocês, garotas, são mais vulneráveis e indefesas. Você não pertence a esses lugares. Acredite em mim. Marina aceitou isso como seu verdadeiro cuidado com ela e concordou com Caio. Pelo bem de não ficar sozinha, pelo apoio e esperança que sentia perto dele, Marina estava pronta para tolerar muita coisa. É claro que sua vida com Caio tinha melhorado. Ela agora vivia em um apartamento moderno e aconchegante com todo conforto. Caio ganhava bem e gastava seu dinheiro em comida, entretenimento e presentes ocasionais para sua namorada. Eram surpresas agradáveis, como bichos de pelúcia, por exemplo. Nesses momentos, Marina se sentia incrivelmente amada. Ele cuidava dela de maneira fundamental, diferente de qualquer pessoa antes. Por exemplo, um dia Caio notou que as solas dos tênis de Marina estavam gastas, mas ela estava esperando seu pagamento para comprar sapatos novos. Então ele imediatamente a levou a uma loja de calçados e a ajudou a escolher vários pares de sapatos da moda. Minha namorada não deve andar por aí com trapos, ele declarou. É verdade que Caio fez uma careta quando o vendedor anunciou o preço, mas ele ainda pagou. Ele era econômico, mas Marina gostava disso. Uma abordagem sensata aos gastos é boa. Portanto, ela aceitou calmamente que eles pulariam um restaurante no dia dos namorados para economizar para uma nova TV. Caio também apresentou Marina à sua família e frequentemente enfatizava o quão sério ele era em relação a ela. Primeiro, Marina conheceu Paula, a irmã mais nova de Caio. Paula apareceu inesperadamente uma vez, e Caio estava em casa. Marina ficou confusa que Paula tivesse as chaves do apartamento dele, mas não era da sua conta. Paula se parecia muito com Caio, tanto na aparência quanto no caráter, alta, grande, alegre e natural na comunicação. Ela ficou encantada em conhecer Marina. Oh, é você, a garota sorriu. Eu estava querendo te conhecer há muito tempo. Você deve ser maravilhosa, já que meu irmão distraído decidiu se estabelecer. Os três tiveram uma conversa de coração aberto, cheia de piadas, risos e diversão. Marina aprendeu muitos detalhes sobre a infância de Caio, o que era interessante e tocante. Mais tarde, Caio convidou Marina para um jantar em família na casa de seus pais. Marina estava preocupada e tentou recusar. Bem, do que você está preocupada? Caio ficou surpreso. Meus pais são normais e não vão te morder. Eles já gostam de você pelo que Paula e eu contamos a eles. E de qualquer forma, precisamos nos conhecer. Vamos nos casar em breve. Caio mencionou o casamento iminente como se fosse um assunto resolvido. Marina ficou chocada, suas sobrancelhas se ergueram em surpresa. O quê? Você não tem outros planos? Caio perguntou. Não, é só inesperado. Eu pensei que estava claro há muito tempo, ele deu John Ross, como se fosse algo bastante esperado. O encontro com os pais de Caio correu bem. A senhora Borges imediatamente tomou Marina sob sua proteção. Onde você disse que estuda? Na escola de enfermagem? Você vai ser enfermeira e trabalhar meio período no hospital? Quanto você disse que é seu salário? Ela era muito direta e concreta, uma mulher de ação, ao contrário de seu marido.
Acho que você deveria largar seus estudos. Veja, você não pode ganhar muito desse jeito. Vou arranjar um emprego para você como vendedora. É um trabalho simples, mas você ganhará muito mais. Você também fará parte do negócio da família, disse a senhora Borges. Minha mãe está certa, disse Caio. Não gosto que você esteja espremida como um limão no hospital e eles não vão te pagar muito. Sente-se na loja, atenda clientes de vez em quando e no seu tempo livre você pode contar dinheiro ou assistir novelas. Sem preocupações, sem responsabilidades, sem pessoas doentes ao redor. É perfeito. Os outros também aprovaram a ideia. Marina pensou muito sobre a proposta da senhora Borges. O salário que ela oferecia parecia muito tentador. Era difícil para Marina combinar seus estudos, o trabalho no hospital e as tarefas domésticas. Caio insistia também. Pense nisso. Nos casamos, temos filhos e você trabalha em turnos no hospital. Na loja da minha mãe, você pode tirar folga a qualquer momento e ela sempre encontrará alguém para te substituir. O pagamento é ótimo. Quem precisa dos seus estudos se você vai ganhar trocados depois? É burrice. Era difícil se separar de seu sonho. Marina tinha certeza desde a escola que se tornaria enfermeira. Ela queria ajudar as pessoas e era boa nisso. Mas o que Caio e sua mãe diziam fazia sentido. Depois de pensar bem, Marina cometeu o primeiro grande erro de sua vida. Ela abandonou seus estudos e conseguiu um emprego como vendedora para a senhora Borges. Toda a família de Caio ficou feliz com isso. Marina se sentiu feliz no início. Durante o dia, Marina tinha muito tempo livre. Ela releu muitos livros e assistiu a dezenas de séries de TV. Por perto havia pessoas falantes com quem era agradável tomar café e trocar novidades. Ao receber seu primeiro salário, Marina não podia acreditar em seus olhos. No hospital, ela não teria ganhado tanto em um mês. Era inacreditável. Enquanto suas ex-colegas de classe se preparavam para a sessão de inverno e estudavam livros didáticos, Marina estava despreocupada escolhendo enfeites para a árvore de Natal e um vestido festivo. Pela primeira vez em muito tempo, ela não tinha que se preparar para exames durante a temporada pré-feriado. Logo após o ano novo foi o casamento. A senhora Borges insistiu em uma celebração extravagante, afinal, o filho mais velho estava se casando. Eles alugaram um restaurante e convidaram os convidados, principalmente parentes e amigos da família de Caio. Do lado de Marina, apenas algumas amigas vieram. Em seu próprio casamento, Marina se sentiu longe de ser o centro das atenções. Os parentes de Caio conversavam entre si, se abraçavam e cantavam canções familiares. De vez em quando, alguém puxava Caio para uma conversa, batia em seu ombro, o levava para uma pausa para fumar ou o levava para a varanda para uma conversa. Marina ficou sozinha. Ela se sentou à cabeceira da longa mesa, tentando se esconder atrás de vasos com buquês exuberantes e se tornar invisível. Suas amigas estavam sentadas longe e não podiam apoiá-la. Marina se sentiu supérflua e solitária. Ela ansiava pelo fim da celebração do casamento, o momento em que finalmente poderia estar em um apartamento silencioso e tirar o vestido e os sapatos desconfortáveis. Então a vida continuou como de costume. Nada mudou. Tudo era o mesmo de antes do casamento. Trabalho no supermercado, vida cotidiana, ausência de Caio nos fins de semana. Então a senhora Borges começou a ficar insatisfeita com o trabalho de Marina, pois faltavam constantemente mercadorias. Marina não entendia de onde vinham essas faltas. Ela agia honestamente e sempre contava o dinheiro com cuidado. Porque os prejuízos aumentavam com sua presença no caixa. Descobriu-se que Marina trabalhava diferente dos vendedores anteriores. Eles frequentemente diminuíam as mercadorias, não enchendo até 1 quilo, e manipulavam habilmente as balanças. Você é da lua, sua sogra disse, acenando com as mãos. Parece que você viveu em condições de estufa. Pensei que você soubesse de tudo melhor do que eu. A senhora Borges exigia trabalho desonesto, mas Marina não conseguia se forçar a fazê-lo. Ela não sabia de onde vinha seu desejo de justiça. Não era de sua mãe, isso é certo. Talvez seu pai fosse um homem inteligente, quem sabe. Eventualmente, Marina entendeu seus erros e decidiu deixar a loja e voltar aos seus estudos. Ela estava pronta para enfrentar a oposição de sua sogra e de Caio, que sempre cedia à sua mãe.
Mas um evento surpreendente virou o mundo de Marina de cabeça para baixo. Marina descobriu que estava esperando um filho. A realização tirou seu fôlego e arrepios correram por seu pescoço. Ela colocou cuidadosamente as mãos sobre sua barriga ainda plana. Mesmo naquele momento, Marina percebeu que amava seu bebê e faria qualquer coisa para fazê-lo feliz. É um menino, Caio declarou imediatamente. Eu terei um filho. Isso é legal. Claro, era muito cedo para determinar o sexo da criança, mas Marina instintivamente sentiu que seu marido estava certo. Eles teriam um menino. Ela imediatamente escolheu o nome Carlos. Ela gostava muito do nome. Surpreendentemente, Caio não se opôs. Geralmente ele tinha sua própria opinião sobre tudo, que muitas vezes diferia da de sua esposa. Marina tinha que concordar com Caio em algumas coisas para evitar brigas. Mas na escolha do nome, ambos os cônjuges foram unânimes. A senhora Borges ficou feliz quando soube que se tornaria avó. Ela imediatamente reduziu as horas de trabalho de Marina sem cortar seu salário. Meu neto deve nascer saudável e, para isso, sua mãe precisa de condições confortáveis, disse ela. Marina ficou feliz em ver tal cuidado. Ela mais tarde percebeu que seu conforto e segurança pessoais não eram importantes para esta família. Naquele momento, Marina era apenas uma espécie de incubadora para o tão esperado filho e neto. A gravidez não correu bem. No final, a senhora Borges dispensou completamente sua nora. Não há nada para arriscar. É melhor você descansar, dormir mais, comer bem, e Caio ganha dinheiro suficiente sozinho. Marina ficou feliz em deixar o comércio. Ela era terrível nisso. Ela também não voltou ao seu sonho de se formar em enfermagem, porque se sentia mal com náuseas constantes, tonturas, dores nas costas e no estômago, e fraqueza. Ela também percebeu que o bebê ocuparia todo o seu tempo. Ela teria que banhá-lo, trocar suas roupas, desenvolvê-lo, passear com ele e cozinhar pratos especiais para bebês. E ela realmente queria isso. Mergulhar completamente na maternidade, se dissolver no cuidado da pequena criatura, dar ao seu filho tudo o que ela mesma não teve, afeto materno, atenção e amor. Enquanto isso, o comportamento de Caio piorou. Marina frequentemente se sentia tão mal que não podia nem limpar ou cozinhar o jantar. Ela ficava deitada o dia todo, como os médicos aconselharam. A ameaça de parto prematuro não desaparecia. Caio costumava voltar do trabalho e resmungar, mencionando mulheres dos séculos passados que davam à luz e depois iam trabalhar nos campos com um bebê nas costas. Ele frequentemente reclamava que tinha conseguido uma esposa tão fraca. Marina ficava chateada com tudo isso. Ela se sentia culpada, mas não podia fazer nada a respeito. Ela sabia que tinha que ficar deitada muito para manter seu filho seguro. E nos últimos meses, Marina descobriu que seu marido tinha uma amante. Ela ouviu uma conversa por acaso. Lágrimas ardentes de ressentimento vieram aos seus olhos. Ela não esperou ou se escondeu e imediatamente exigiu uma explicação. Bem, o que você pensou? Caio deu de ombros com seu habitual descaso. Você estava constantemente indisposta, depois você não pode isso, não pode aquilo, você parou completamente de prestar atenção em mim, e eu sou uma pessoa viva, um homem. É sua própria culpa. Marina engoliu isso e se superou novamente pelo bem de seu filho. Ela estava em um estado muito vulnerável na época. Havia um bebê a caminho, nenhum lugar para morar, nenhuma educação. Para onde ir? A quem pedir ajuda? Não havia ajuda da senhora Borges, que apoiaria seu filho em tudo. Então Marina tolerou uma existência pelo bem de seu filho. Ela se sentia presa, sem saída. Mas havia uma saída, embora fosse adiada. Marina planejava criar a criança até que ela pudesse ir para a creche, encontrar um emprego e então pedir o divórcio. Esse era seu plano. Quanto a Caio, ele parou de se esconder completamente. Agora ele frequentemente não vinha para casa à noite, ficando com sua amante Bianca. Ele olhava para Marina com uma mistura de nojo e desprezo, como se ela fosse alguma aranha nojenta. Ela não evocava mais nenhum sentimento terno nele. Marina percebeu que suas amigas estavam certas. Caio era um homem egoísta. Ele fazia tudo por si mesmo, sem considerar a opinião dos outros.
O que antes parecia cuidado e proteção, agora parecia o que realmente era, uma tentativa de controlar e forçá-la a agir de acordo com seu padrão. Caio a manipulava habilmente, jogando com sua inexperiência e conscienciosidade. Ele entendia perfeitamente bem que Marina não tinha ninguém além dele e usava isso. Agora ele tinha uma amante. Marina sabia que a senhora Borges não ficaria encantada com a notícia do caso de seu filho, mas não contou nada à sogra. Ela não ficaria do seu lado de qualquer maneira. Mas certamente tornaria a vida de Caio mais difícil e, é claro, ele descontaria sua raiva em Marina depois disso. Marina agora se arrependia de não ter estudado. Se ela tivesse uma profissão, se sentiria muito mais confiante e teria mais perspectivas. Mas Marina tinha se retirado da escola de enfermagem por conta própria, apesar de seus professores e supervisor insistirem para que ela não o fizesse. Provavelmente uma esposa sem educação era mais fácil de gerenciar para Caio e sua família. Então todos eles insistiram nisso. Que pena que Marina não tinha percebido isso antes. Finalmente, Carlos nasceu. A alta foi barulhenta e lotada. A senhora Borges se esforçou ao máximo. Ela estava sinceramente feliz com o nascimento de seu primeiro neto. Ela até deu um presente à sua nora para o bebê, uma cara corrente de ouro e brincos de ouro feitos no mesmo estilo. Mais tarde, esse conjunto estaria na casa de penhores e ajudaria Marina e seu filho a viverem por 3 meses. Foi a senhora Borges, não o pai feliz, quem primeiro pegou o bebê dos braços de Marina. Então, é claro, foi a vez de Caio. Marina observou o rosto de seu marido com interesse. Que emoções o bebê evocaria em Caio? Afinal, ele tinha sonhado com um filho e aqui estava ele. Pequeno e indefeso. Caio levantou o canto do cobertor indiferentemente, olhou para o rosto da criança, sorriu por decência, mas Marina viu que ele não tinha nenhuma ternura ou afeto por Carlos. Então ficou claro o porquê. Alguns dias antes da alta, Caio soube que sua amante também estava esperando um filho. O homem ficou simplesmente atordoado com a notícia. Carlos se revelou uma criança inquieta. Ele chorava muito e não dormia à noite. Marina era como um esquilo em uma roda. Ela estava abatida, seu cabelo sempre despenteado, seus olhos nublados por falta de sono. Quando ela acidentalmente se via no espelho, ela se assustava de surpresa. Que sombra pálida era aquela tremulando ali? Caio não a ajudava com o bebê. Os choros de Carlos o irritavam. No final, ele se mudou para a casa de sua amante, deixando Marina sozinha com todos os seus problemas. Às vezes, a senhora Borges vinha ajudar, mas principalmente para verificar a situação. Ela resmungava sobre os pratos sujos na pia enquanto sorria para seu neto. Marina se sentia cada vez mais sobrecarregada no apartamento, mas não via saída. Caio a negligenciava abertamente, assim como a criança, e vivia quase abertamente com sua amante. Ele chamava Bianca de sua mulher favorita e para Marina ele tinha muitas palavras duras, preguiçosa, fracassada, até mesmo parasita. Marina ficava magoada até às lágrimas. Se ela tivesse outro lugar para ir, ela teria pego a criança e partido sem hesitar um segundo. Mas tudo se resolveu por si só um dia. Caio anunciou que estava se divorciando de Marina porque não podia viver com 2 famílias. Além disso, Bianca estava prestes a dar à luz. Marina tinha que fazer as malas e se mudar dentro de 3 dias. Para onde? Caio não se importava. Ele não se recusava a pagar pensão alimentícia, mas não era legalmente obrigado a fornecer seu espaço de vida pré-matrimonial para sua ex-esposa e filho. Marina correu para a senhora Borges pedindo ajuda. Descobriu-se que ela estava ciente das mudanças na vida de seu filho e não estava particularmente surpresa. A mulher ajudou Marina a encontrar um apartamento alugado a um preço razoável e providenciou um carro para transportar os pertences de Marina. No início, a senhora Borges ainda vinha ocasionalmente para brincar com Carlos, que estava crescendo. Marina tentava manter boas relações com ela, vendo-a como uma aliada. Mas a ex-sogra permanecia fria e distante, enfatizando que estava visitando seu neto. Marina sobrevivia com uma pensão alimentícia mínima e um auxílio criança irrisório. Ela se lembrou de sua habilidade em aplicar injeções e começou a ganhar um dinheiro extra, o que ajudava um pouco. Mas o dinheiro ainda era apertado. As necessidades de Carlos estavam crescendo. Caio mostrava pouco interesse na vida do filho.
Marina sabia que a senhora Borges tentava encorajá-lo a se comunicar com a criança, mas ele não gostava. Ele chamava o relacionamento deles de um erro da juventude, cometido por estupidez e inexperiência. Com sua nova esposa, Caio, como Marina soube mais tarde por conhecidos mútuos, não se comportava melhor. Ele também despejava nela todos os cuidados da casa e responsabilidades com a criança, e a traía novamente. No entanto, ele não planejava se divorciar dela. Ele deve ter realmente amado. Ele era um pai muito mais carinhoso e amoroso para sua filha do que para Carlos. Inicialmente, Marina se preocupava que Carlos estivesse crescendo sem um pai. Ela sentia pena do menino, mas eventualmente se acostumou e até pensou que era melhor para todos. A senhora Borges também se afastou gradualmente de Carlos e Marina quando sua filha Paula teve gêmeos. Agora ela era a avó perfeita apenas para eles. Marina vivia em um apartamento alugado e trabalhava como cobradora, a única posição que ela conseguiu sem educação. Ela também fazia bicos dando injeções aos vizinhos. Ela e seu filho não passavam fome, e isso era bom. Eles viviam pacificamente, se amavam e se respeitavam, e não tinham que lidar com as travessuras de Caio. Marina estava feliz por ter Carlos. Ele era um menino maravilhoso, inteligente, gentil e atencioso. Se ela chegava tarde do trabalho, ele fazia chá quente para ela e às vezes até assava panquecas. Era bom sentir tal atenção. Marina às vezes se sentia triste por não poder dar ao filho o que ele queria: brinquedos caros, viagens ou festas de aniversário em centros de diversão infantis. Seu menino merecia o melhor. Ele se esforçava tanto, ia bem na escola e ajudava nas tarefas domésticas. Mas talvez um dia as coisas melhorassem. O sonho de Marina de terminar seus estudos ainda estava vivo, mas não agora. Mais tarde. Atualmente, ela tinha que sustentar seu filho e ganhar dinheiro. Não era a hora de estudar. Próxima parada, estação ferroviária. Uma voz idosa soou acima do ouvido de Marina, tirando-a de seus pensamentos e lembranças. Uma senhora idosa com um chale fofo estava na sua frente, olhando questionadoramente. Marina olhou para fora e se orientou. Depois da próxima parada, ela respondeu à passageira idosa. Obrigada, filha, a senhora sorriu. Marina sorriu também. Nem sua mãe nunca havia chamado assim. Marina olhou ao redor do ônibus. O jovem de casaco de pele de carneiro que ela havia notado antes também estava se preparando para descer. Ele se levantou de seu assento e se moveu em direção à saída. Marina involuntariamente o admirou. Que homem bonito, como de um filme ou de alguma outra vida, não tão cinzenta e monótona. De repente, Marina notou sua carteira de couro caída ao lado de onde ele estava sentado. Devia haver muito dinheiro nela. O homem dava a impressão de ser rico. Se Marina tivesse ficado em silêncio e pegado a carteira para si, teria resolvido todos os seus problemas financeiros pelos próximos meses. E o homem provavelmente nem sentiria falta da quantia. Mas, é claro, Marina não podia fazer isso. Ei, você deixou cair sua carteira, ela disse, olhando nos olhos cinzentos ligeiramente tristes do homem. Ele se virou lentamente, pegou a carteira e então olhou para Marina com interesse. Havia genuína surpresa em seus olhos, um sorriso encantador brincando em seus lábios. Obrigado, ele disse. Muito obrigado. De nada, Marina deu de ombros. Ela gostou desse homem. Ele tinha um rosto aberto e brilhante. E você, trabalha nesta rota o tempo todo? O homem perguntou de repente. Sim, Marina disse, confusa. Bem, então nos veremos de novo, disse o homem. Dizendo isso, ele saiu pelas portas abertas do ônibus. Ele ficou no ponto de ônibus e acenou para Marina, que sorriu feliz. Algo estranho estava acontecendo, mas muito, muito agradável. Não, ela já havia recebido elogios de passageiros masculinos antes. Alguns faziam isso de forma sutil e delicada, outros rudemente, com óbvias insinuações de continuar o relacionamento. Mas ninguém causou tal impressão em Marina como este homem. Ela realmente esperava que ele não estivesse enganando-a e que eles se veriam novamente. Ricardo teve sorte de ter seus pais. Não era apenas porque ambos eram bem-sucedidos, sua mãe chefiava um departamento em um grande banco e seu pai era dono de uma rede de restaurantes.
Seus pais sempre o entendiam e apoiavam, ouviam suas ideias, davam conselhos discretos e se interessavam pela vida de Ricardo, apesar de sua carga de trabalho. Eles eram verdadeiros amigos, os três. Viajavam muito e frequentemente organizavam feriados apenas porque sim. O único sonho de Ricardo que seus pais nunca realizaram foi dar-lhe um irmão. Ricardo queria se sentir como um irmão mais velho, ter um companheiro de brincadeiras, um companheiro próximo. Ele queria que sua equipe fosse maior e mais forte. Mas não deu certo. Mais tarde, Ricardo descobriu que ele mesmo tinha entrado na vida de seus pais com grande dificuldade. Eles tinham alguns problemas de saúde e os médicos até os advertiram que talvez nunca pudessem ter um filho. Mas no final, Ricardo nasceu. O menino cresceu cercado de amor, cuidado e aceitação. Seus pais tentavam não mimá-lo. Eles queriam criá-lo para ser determinado e independente. Seu pai frequentemente dizia que essas qualidades eram críticas para um homem. Durante seus anos escolares, Ricardo se concentrou em seus estudos. Seu pai o matriculou em um ginásio particular. A educação lá não era barata, mas todas as matérias eram ensinadas em alto nível. Ricardo gostava de física, ciência da computação e matemática. Por volta do 5º ou 6º ano, ele percebeu que queria ser programador e perseguiu seu sonho com firmeza e confiança. Seus pais o apoiavam em todos os seus esforços. Os colegas de Ricardo se apaixonavam, sofriam por amores não correspondidos ou saíam em encontros. Ele permaneceu indiferente aos relacionamentos românticos por muito tempo. Ele não estava interessado em jogos românticos. Mas em seu primeiro ano na Universidade Técnica, Ricardo se apaixonou. Ele se apaixonou de todo o coração, se apegando à garota com toda a sua alma. O objeto de sua afeição não era uma colega de classe. O coração de Ricardo foi roubado por uma garota que vendia cachorros quentes e café na cantina da universidade. Tainá, sorridente, ruiva e de olhos verdes, lembrava-o de um elfo de conto de fadas. No início, Ricardo nem entendia o que estava acontecendo. Por que ele corria para a barraca dela em todos os intervalos? Por que ele escolhia caminhos que passavam pelo local de trabalho dela? Então ele percebeu. Claro. Ricardo ficou surpreso ao perceber que era seu primeiro amor. Mas o que ele deveria fazer sobre isso? Ricardo começou a conversar cada vez mais com Tainá, fazendo piadas com ela. Ela facilmente se envolvia na conversa e até parecia feliz com isso. Seu comportamento encorajava Ricardo. Ele entendia que deveria dar o primeiro passo, mas não o fazia. Ele tinha medo. E se parecesse apenas que Tainá gostava dele? E se essa fosse apenas sua maneira usual de comunicação? E se Ricardo a convidasse para um passeio e ela recusasse? Ricardo era inexperiente em tais assuntos. Além disso, ele gostava tanto dela, ela evocava sentimentos tão fortes nele, que ele tinha medo de fazer algo errado. Medo de estragar tudo. Ricardo morava em um apartamento perto da universidade, alugado por seus pais. Eles ficaram felizes que ele tivesse entrado na famosa universidade por conta própria e o apoiavam de todas as formas possíveis. Ricardo estudava muito e até tentava trabalhar meio período, aceitando encomendas privadas para escrever programas de aplicativos. Ele estava se saindo bem. Parecia que não havia lugar para romance em sua vida. No entanto, pensamentos sobre Tainá sempre preenchiam sua cabeça. Ela deu o primeiro passo. Um dia, ela o chamou no corredor e pediu ajuda para carregar uma caixa de mercadorias não vendidas para a geladeira do porão. Ricardo concordou com prazer. Eles caminharam juntos, conversando. A conversa fluía fácil e casualmente, como se Ricardo e Tainá se conhecessem há anos. Tainá era simples, natural e muito agradável. Ricardo admirava seu rosto limpo e bonito e seus movimentos graciosos. Ela falava principalmente, ele tentava sorrir e inserir frases curtas nos momentos certos. Então Tainá de repente torceu o tornozelo e começou a cair. Ricardo instantaneamente a pegou. Ela se pressionou contra ele. Foi um momento maravilhoso. E então Ricardo nem percebeu como aconteceu, mas eles se beijaram. A felicidade repentina o deixou tonto. Ele nunca tinha experimentado emoções tão fortes, nem mesmo quando pulou de uma ponte alta em um lago na Itália, nem mesmo quando um piloto de avião particular o deixou pegar no manche por alguns minutos.
Estou tão feliz, Tainá sorriu, se afastando ligeiramente. Tão feliz que se revela que você gosta de mim também. Ricardo olhou para ela, os olhos arregalados de surpresa. Lentamente, ele percebeu que ela tinha se importado com ele todo esse tempo. Tainá então admitiu que ela o notou de uma vez e gostou dele à primeira vista. Ela derramou elogios, alguns sobre a aparência de Ricardo, outros sobre seu comportamento, fala e movimentos. Eles começaram a se encontrar. Para Ricardo, era tudo novo, encontros, beijos, mensagens românticas. De alguma forma, ele conseguia equilibrar os encontros com sua garota favorita, o trabalho e os estudos. Provavelmente porque seus sentimentos o inspiravam, dando-lhe força e energia. Tainá rapidamente se mudou para morar com ele. Ela era de uma pequena cidade do interior e não conhecia seu pai. Sua mãe trabalhava como faxineira, sustentando tanto Tainá quanto sua irmã mais nova deficiente. Depois da escola, Tainá entrou em uma escola para confeiteira, mas não a completou. Ela abandonou e veio para cá para ganhar dinheiro. Precisamos de dinheiro, dizia Tainá, e minha irmã precisa de remédios, e minha mãe não ganha muito. Então eu vim para cá. Aqui os ganhos são bem diferentes. Ricardo tanto tinha pena quanto admirava a força e determinação de Tainá. Ele nunca tinha enfrentado tais problemas, a doença de um ente querido, falta de dinheiro, a necessidade de sair de dificuldades financeiras por conta própria. Tainá tinha crescido em um mundo completamente diferente. No entanto, ela se tornou a pessoa mais próxima e querida para Ricardo. Ele ajudava, cozinhava jantares deliciosos se ela chegasse tarde do trabalho, fazia presente só para ver seu sorriso feliz e transferia dinheiro para seu cartão. Ele via como ela pegava trabalhos temporários e trabalhava até tarde para sustentar sua mãe e irmã, agradecia sinceramente a ele todas as vezes, e Ricardo às vezes se sentia envergonhado por isso. Vários anos se passaram. Ricardo já estava pensando em pedir Tainá em casamento. Ela tinha insinuado que não se importaria em se tornar sua esposa. Mas ele queria terminar a universidade primeiro e depois começar uma família. Ele ainda tinha 1 ano para estudar, um período considerável. Seus pais também aconselhavam a não se apressar, especialmente sua mãe. Ela não gostava de Tainá desde o primeiro encontro, embora Ricardo achasse que ela se comportou impecavelmente durante o jantar no restaurante. Você não vê que está uma típica piranha, uma caçadora de pretendentes ricos, disse a mãe de Ricardo mais tarde. Você nem a conheceu melhor, Ricardo argumentou. Eu vi tudo o que preciso ver. Ela não é par para você. Por muito tempo, Ricardo pensou que sua mãe estava sendo uma típica sogra, do tipo que lendas e piadas são feitas. Mas apenas alguns anos depois, Ricardo percebeu que sua mãe estava certa. Sua intuição não havia falhado. Tainá rapidamente se tornou a pessoa mais próxima de Ricardo. Ele confiava nela e estava pronto para fazer tudo. Parecia-lhe que Tainá sentia o mesmo. Pelo menos ela frequentemente falava sobre seus sentimentos e o assegurava de que nunca havia experimentado nada parecido com ninguém antes. Ricardo se sentia satisfeito e não via nenhum outro futuro além de criar uma família com a mulher que amava. Mas Tainá tinha problemas. Ela frequentemente chorava porque a condição de sua irmã estava constantemente se deteriorando e requeria medicamentos cada vez mais caros. Ricardo a ajudava. Ele tinha uma renda estável e seus pais transferiam dinheiro para ele todo mês. Não lhe custava muito apoiá-la, e o coração de Ricardo sempre doía de pena por sua amada que tinha tanto com que lidar. Tainá trabalhava muito e não vinha para casa com frequência à noite. Ricardo não gostava que ela tivesse que trabalhar tão duro, mas Tainá insistia que não podia colocar toda a responsabilidade nele, que ela tinha que ganhar para sua família, e continuava a trabalhar incansavelmente. E então, um dia, Ricardo ouviu por acaso uma conversa. Ele tinha chegado em casa mais cedo do que o usual. Ricardo abriu a porta com sua chave e percebeu que ela estava em casa. A voz dela vinha do quarto. Ela estava falando com alguém no telefone. Ricardo pensou que a surpreenderia entrando de repente, mas ele se surpreendeu, porque de repente ouviu as palavras de Tainá: gatinho, você sabe que só estou com ele por dinheiro. Meu amor é você, ela gorjeava ao telefone em uma de suas vozes mais delicadas. Claro que ele provê para você e para mim, e você deveria ser grato a ele, pelo menos. As últimas palavras foram ditas como uma piada. Tainá e seu interlocutor invisível riram juntos. Ele vai?
Vou dizer a ele que minha irmã fictícia precisa de uma operação. Ele vai se virar do avesso, mas vai conseguir o dinheiro. Eu o conheço, ele fará qualquer coisa por mim. Ricardo congelou a porta, espantado. Tainá o estava enganando. Ela claramente disse isso agora. Ele vai arranjar o dinheiro, não se preocupe. Os pais dele são ricos, eu te disse antes. Vamos pagar nossas dívidas e ainda sobrará dinheiro. Vou cobrar dele o suficiente para cobrir tudo. Vou dizer que Ana precisa de uma operação cara. Venho preparando ele para isso há muito tempo. Com essas palavras, Ricardo não aguentou mais e entrou no quarto. Tainá olhou para ele em choque. Ela não sabia o que ele tinha ouvido ou por quanto tempo ele estava parado à porta, mas pelo rosto de Ricardo, ela pareceu adivinhar tudo. Você entendeu tudo errado, ela começou. Entendo como isso pode ter soado, mas me escute. Ricardo escutou. Ele não podia romper esse relacionamento tão facilmente. Significava muito para ele. O rapaz deu a ela uma chance de se justificar. Tainá tentou se safar, mentindo e inventando coisas, mas Ricardo viu as mentiras e a insinceridade. Ele desejava poder acreditar nela, se agarrando a qualquer esperança como um homem se afogando, mas não. Não funcionou. Eles terminaram. Ricardo a expulsou naquela mesma noite. Foi doloroso fazer isso, mas ficar junto, vendo os olhos dela e ponderando sobre cada palavra que ela dizia, se era verdade ou não, era muito difícil. Simplesmente insuportável. No final, Tainá disse a Ricardo que ela realmente pensava sobre ele. Ela confessou como era nojento fingir estar apaixonada por ele. Ela descreveu em detalhes como ele era chato, previsível e limitado. Ela até admitiu que tinha alguém que ela realmente amava, e Ricardo, ele era apenas um meio de resolver seus problemas financeiros. Foi doloroso. Doloroso ao ponto de escurecer sua visão, interromper sua respiração e zumbir em seus ouvidos. Ricardo vivenciou essa traição por muito tempo e, depois do que aconteceu, ele parou de confiar nas pessoas, particularmente nas garotas. Agora cada uma delas parecia para ele uma pessoa mercenária que só pensava em como explorar alguém por dinheiro. Como filho de pais ricos e um bom ganhador, ele era especialmente um alvo para essas mulheres. Se uma garota não escondia suas intenções, deixando claro que estava interessada em dinheiro, status e presentes, Ricardo considerava isso uma virtude. Pelo menos era honesto. Aquelas que fingiam estar apaixonadas, retratando admiração, Ricardo desprezava e evitava. Ele teve romances, é claro, mas apenas aqueles onde tudo era claro. Ele fornecia dinheiro, restaurantes, presentes e viagens. Ela fornecia beleza, amor e atenção. Era uma cooperação mutuamente benéfica. A única coisa que faltava era um contrato oficial. Ricardo não confiava em ninguém tanto quanto tinha confiado em Tainá. Ele não queria ser usado ou enganado novamente. Seus amigos frequentemente o chamavam de cínico e frio. Bem, que assim fosse. Mas ninguém mais machucaria seu coração, causaria dor a ele ou o faria sair da vida por um longo tempo. Não, Ricardo não queria ser vulnerável novamente. Ricardo tinha um emprego em uma grande empresa, adquiriu seu próprio apartamento, um carro caro e uma conta bancária sólida. Ele tinha amigos e, quando necessário, mulheres. Tal vida lhe convinha muito bem. Viagens, seu trabalho favorito e pessoas interessantes o rodeavam. Algo, é claro, estava faltando. Ele queria uma pessoa sincera, amorosa e atenciosa ao seu lado. Ele queria uma família e filhos. Mas eventualmente o homem se convenceu de que isso não era para ele. Ele frequentemente visitava sua cidade natal para ver seus pais, que não ficavam mais jovens com o passar dos anos. Durante essas visitas à sua cidade natal, Ricardo se encontrava com seu amigo de infância, José. Eles tinham se conhecido em uma aula de karatê muitos anos atrás e mantinham contato desde então. José e Ricardo frequentemente discutiam. José sabia o que tinha acontecido com seu amigo quando ele ainda era estudante e sabia sobre Tainá. Ele achava que era um acidente e assegurava a Ricardo que a situação o havia traumatizado, fazendo-o ver apenas predadoras gananciosas ao seu redor, o que não era verdade. Quem iria me querer sem meu dinheiro? Perguntava Ricardo. Sempre há muitas mulheres ao meu redor, mas elas só querem uma coisa.
Eu vi isso centenas de vezes, confie em mim. Você tem uma autoestima muito baixa, José dizia com reprovação. Você realmente acha que não tem nada para amar além do seu dinheiro? Não sou eu o problema, são elas. As mulheres. Tudo o que elas querem dos homens é dinheiro. Se você é pobre, vá para o inferno, elas nem vão falar com você. Vamos fazer uma aposta, José de repente ficou animado. Você finge ser pobre e tenta conhecer alguém, digamos, na rua ou no ônibus. Você verá o que acontece e perceberá que está errado. Bobagem. Não temos 16 anos. Bem, como mais posso te convencer? Se não der certo, então eu estava errado e você está certo. E se der certo, então ambos ganhamos. O que você acha? Ricardo pensou por um momento. Era uma ideia estranha, até infantil, mas por que não? E José já queria provar que ele estava errado. Eles decidiram não adiar o experimento. No dia seguinte, Ricardo se viu em um ônibus pela primeira vez em muitos anos. Sim, as condições estavam longe de serem confortáveis. Infelizmente, só havia senhoras idosas no ônibus. Você não pode encantar elas, pode? Mas Ricardo não tinha pressa de sair do ônibus. Era agradável dirigir pela cidade sem ter que seguir a estrada, mas admirando as vistas da janela. Havia algo pacífico nisso. Ele decidiu ir ao centro da cidade e encontrar seu café favorito. Ele costumava ir lá com seus colegas de classe durante seus anos escolares, sentando-se em uma mesa no canto, rindo e comendo pizza. Era um tempo feliz. Parecia que havia tantas coisas brilhantes, interessantes e empolgantes pela frente. Ricardo se levantou de seu assento e foi para a saída. E então? Ei, parece que você deixou cair sua carteira. Uma jovem mulher, a cobradora, estava olhando para ele. Ela tinha enormes olhos azuis arregalados e um rosto bonito. Ricardo se virou. Uau, ele realmente tinha deixado cair sua carteira? A cobradora poderia ter ficado em silêncio e ficado com ela, já que estava claro que havia dinheiro dentro. Mas ela não o fez. Que exceção à regra. Talvez José estivesse certo, afinal. Ricardo queria dizer algo agradável à cobradora, mas não conseguia pensar nas palavras certas. O motorista não esperaria. Ele fecharia a porta e o ônibus se moveria. Você sempre trabalha aqui? Perguntou Ricardo. Sim, disse a mulher, confusa. Então nos veremos novamente. Ricardo sorriu para a mulher e saltou do ônibus, que já estava impaciente, roncando seu motor, se preparando para partir. Essas palavras escaparam de seus lábios como que por si mesmas. Ele nem teve oportunidade de pensar sobre elas e ficou feliz que isso tivesse acontecido assim. Sim, ele definitivamente encontraria essa mulher novamente. Ela tinha olhos tão incríveis. Ricardo realmente queria conhecê-la melhor. Era uma sensação estranha, incrível e muito agradável. E se não fosse pela situação com a carteira, ele não teria prestado atenção nela. Ricardo encontrou Marina no dia seguinte. Ele não tinha pressa de ir a lugar nenhum. Eles conversaram um pouco e se conheceram melhor. No início, Ricardo não contou a verdade sobre si mesmo, se apresentando como um empresário falido com enormes dívidas. Marina também tinha muitos problemas em sua vida, mas ela encontrou forças para simpatizar com ele e até ofereceu ajuda. Eles começaram a namorar. Ricardo não se escondeu por muito tempo e rapidamente admitiu a Marina quem ele realmente era. No início, ela ficou um pouco tensa e o repreendeu, e Ricardo teve que se esforçar muito para explicar a Marina que alguém tão sincero e honesto quanto ela não era fácil de encontrar. Recentemente, Marina e Ricardo se casaram e decidiram fazer uma viagem. Marina e seu filho viriam o mar pela primeira vez, e Ricardo pretendia tornar esta viagem inesquecível para eles. O homem não duvidava mais de sua escolha e se sentia feliz.